Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 5. E eu quero pedir que você deixe a Bíblia aberta nesse texto, ainda que a gente tenha que sair para fazer outra leitura. Filipenses 2, de 3 a 5. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó Senhor, dá-nos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quão terrível, Senhor, é o nosso coração. Somos orgulhosos, egoístas, invejosos. E porque todas essas coisas estão em nosso coração, é que muitas vezes tentamos diminuir o nosso irmão para nos exaltarmos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, e conduze-a a um plano de unidade, de comunhão, assim como é o plano teu com o Pai e com o Espírito. Queremos andar nesse caminho, ainda que saibamos que isso só vai acontecer, ó Senhor, essa unidade tão perfeita na glória. Mas nós fomos chamados, ó Senhor, e regenerados para viver essa unidade aqui, mesmo com todas as nossas debilidades e fraquezas. Dá-nos essa graça, Senhor, para que o mundo creia na nossa mensagem, creia naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, ferindo os nossos corações, nos colocando no pó, nos humilhando diante da tua presença, diante do exemplo supremo de Cristo Jesus. Só aí vamos reconhecer a nossa pequenez. Só aí, Senhor, nós vamos dizer como Isaías: ai de mim. Porque vamos conseguir contemplar a tua glória, a tua grandeza, a grandeza de Cristo Jesus, o ato dele fazer-se homem, dele fazer-se servo, e o ato da sua exaltação. E contemplando essas verdades, corremos aos teus pés, clamando misericórdia. Se houver necessidade, Senhor, de reconciliação, que o teu Espírito nos mova agora, nesse instante, a essa reconciliação. Primeiro, reconciliação contigo, Senhor, depois com o nosso irmão. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a glória de Deus e a unidade da igreja. Desde ontem, convivo com os irmãos, tenho aprendido bastante e tenho ficado muito alegre em ver a fraternidade que os irmãos têm e a comunhão que os irmãos têm. Mas eu quero dizer para os irmãos que o propósito de Deus é muito superior àquilo que nós imaginamos. O propósito de comunhão que devemos exercitar é muito superior. O padrão é ser de santo como eu sou santo.
E meu desejo é que Deus realmente nos fale ao coração e nos mostre como devemos andar nessa comunhão com profundidade. E implante pelo seu Espírito essa capacitação em nosso coração. Porque talvez vamos enxergar muito além do que enxergamos hoje. Então, queridos, é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque enxergando além, nós vamos glorificar a Deus com a nossa união, a união da igreja. Então, irmãos, quando falamos da igreja de Cristo, eu penso que nenhum aspecto é mais importante, mais sublime e mais chegado ao coração do Senhor do que o aspecto da unidade. Olha, eu digo com toda certeza, a nossa grande fragilidade talvez seja a eclesiologia. Deus ama a comunhão. O trino Deus é de uma comunhão tal que, a despeito de ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistem em apenas uma pessoa. Eles têm unidade na divindade, na glória, no poder e nos propósitos. Mas você fique tranquilo, quando estivermos no céu, também manifestaremos uma unidade como essa. No entanto, nós fomos regenerados para viver essa unidade desde já. Não podemos nos conformar com um padrão menor do que esse. E para viver essa unidade aqui e agora. E esse é o desejo de Cristo em sua oração sacerdotal. Eu quero que você leia comigo esse texto sem desmarcar Filipenses. João 17, 21. Diz assim o texto. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Bem próximo da sua morte e bem próximo de subir aos céus. Ele diz assim, ele está orando pelos discípulos e diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Esse é o desejo de Cristo. Também sejam eles em nós. Então, eu quero que vocês notem, nossa unidade deve ter o padrão da unidade do Pai e do Filho. Com que propósito? O versículo complementa. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, a unidade é necessária para dar credibilidade à mensagem pregada. Então, aquela mensagem que nós pregamos aqui, ela vai ganhar credibilidade nas pessoas que estão chegando para ouvir e conviver conosco, através da unidade que vamos manifestar. Irmãos, uma das maiores credenciais que a igreja pode apresentar ao mundo é a sua vida harmônica. E essa é a mensagem que Paulo quer passar à igreja de Filipos. Das igrejas do Novo Testamento, não há igreja que Paulo sentisse tanta alegria como a igreja dos Filipenses. E Paulo quer passar exatamente essa mensagem para eles. Então vejam, a igreja de Filipos apresentava excelentes qualidades. Era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Vejam comigo Filipenses 1, 3, 5. Pode desmarcar qualquer texto, deixe só Filipenses. Filipenses 1, 3, 5. Paulo diz, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações,
pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aquela igreja nunca arrefeceu em proclamar o Evangelho. Ela era uma igreja fiel, que pregava a palavra de Deus. E Paulo diz, todos os dias que eu oro, eu agradeço a Deus por vocês. Era uma igreja disposta a sofrer perseguição externa por causa do Evangelho. Está bem identificado com os irmãos nessa igreja. Veja capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então essa era uma igreja agraciada com o sofrimento. Essa igreja sofria por amor ao Evangelho. Era uma igreja generosa. Veja capítulo 4, versículos 15 e 16. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Você vê que era uma igreja generosa, missionária, preocupada com Paulo. Ela mandava ofertas. Porque até para Tessalônica, versículo 16, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, estamos aqui diante de uma igreja que pregava o Evangelho, uma igreja disposta a sofrer pelo Evangelho, uma igreja generosa com os seus missionários, na verdade, com respeito aos negócios externos, aspas aí, né? Era uma igreja que agia corretamente. Porém, meus irmãos, nos assuntos domésticos, mais especificamente em relação à unidade cristã, esta igreja ficava a desejar. Havia transtornos em casa, a unidade estava se destruindo, havia disputas por cargos. Os irmãos estavam desejosos de honras e dignidades eclesiásticas. Cada um pensava em si mesmo, cada um buscava a sua própria glória. Aqueles irmãos tão notáveis, em busca da primazia, vejam como eles viviam. Abram aí e vejam, capítulo 2, versículo 14. Como é que eles viviam aí, segundo o versículo 14 do capítulo 2? Em contendas e murmurações. Paulo diz, olha, nada façais com contendas e murmurações. E observem como as coisas estavam se agravando. A igreja estava caminhando para uma divisão, como a que havia na igreja de Corinto. No capítulo 4, versículos de 2 a 5, vê o que Paulo diz. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está rogando para essas duas irmãs maravilhosas, crentes genuínas, que pensassem concordemente no Senhor. Ele vai até eleger um mediador para mediar a questão entre essas duas irmãs. Não sabemos exatamente quem é. O versículo 3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo disse, e o nome dessas duas irmãs estão lá também. Elas batalharam, elas se esforçaram na proclamação do Evangelho. E aí, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, percebem a gravidade da situação aqui na igreja de Filipos? Duas grandes cooperadoras do Evangelho, por questão de orgulho, já não podiam mais pensar concordemente no Senhor. Já não podiam mais formar uma equipe. Já não podiam mais trabalhar unidas contra um inimigo comum.
A coisa era mais ou menos assim. Quando Evódia fazia alguma coisa, Sintique e sua família não participavam. Ou Sintique, sua família e suas amigas não participavam. E vice-versa. É por esta razão que o apóstolo apela em favor da união. Ele sabe que sem unidade a igreja não pode glorificar o nome de Deus. Portanto, de acordo com o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 a 11, que nós vamos analisar nesta noite, para que a igreja glorifique a Deus através da unidade, são necessárias duas coisas. Primeira, uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. Uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. Isso vai muito além, irmãos, de comermos juntos, de lancharmos juntos. Isso é importante. Comer, lanchar, passear, se divertir. Mas uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. E veja como Paulo começa o argumento dele aí no capítulo 2. Versículo 1. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação, essa exortação é conforto, em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aqui eu quero fazer uma observação. Paulo está dizendo, se há, pois, todas essas coisas. Esse se aí não é condicional. Ele é dogmático. Ele é uma afirmação. É como o texto de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém duvida que Deus é a favor dos crentes. Esse se de Romanos 8,31 também não é condicional. Podemos ler Romanos 8,31 assim. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Ou como o se lá de Lucas 19,8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Será que um publicano tinha dúvidas, que tinha defraudado alguém, e ele que era rico, ele está dizendo, já que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Na verdade, Paulo está usando o hipotético se, a fim de confirmar uma verdade. Portanto, esse versículo de Filipenses 2:1 deve ser compreendido assim, Veja como é que Paulo está falando a eles. Se há, pois, algum conforto, auxílio, advindo da sua união com Cristo, como seguramente há, que sejam conhecidos. Que sejam conhecidos isso, que vocês receberam da união que vocês têm com Cristo. E eu não tenho dúvida que vocês estão unidos com Cristo, que vocês receberam isso de Cristo. Que essas coisas sejam conhecidas. Se há amor de Cristo por vocês, amor que supre todas as carências emocionais, como seguramente há, que seja mostrado. Mostrem o amor, procedam como Cristo, que ama o que não é amável, que ama aquele que não é digno de amor. E essa recomendação aqui é interessante, meus irmãos, porque a pessoa que menos merece o nosso amor é a que mais precisa dele. E a gente vai ver isso muito na igreja. E Paulo continua, se há através de Cristo comunhão com o Espírito Santo, como seguramente há que seja manifesta essa comunhão do Espírito. Porque o Espírito Santo não divide a igreja. E vocês estão dividindo a igreja. Se há divisões entre vocês, então vocês estão se afastando da comunhão com o Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo àquela igreja, suas desavenças revelam que há um problema espiritual em sua comunhão. Esses desentendimentos, essas querelas, essas coisinhas pequenas, não são resolvidas com regras nem com ameaças,
mas sim com seu coração posto em ordem com Deus e uns com os outros. O problema de vocês, acima de tudo, é um problema espiritual. É pecado. E você vai ver que pecado era esse. E Paulo conclui seu argumento neste versículo dizendo: se há em Cristo alguma experiência de eternas misericórdias e compaixão, como seguramente há, então transmitam estas bênçãos aos santos sofredores. Tenha sensibilidade para com as necessidades e sentimentos dos outros. Faça o possível para aliviar o sofrimento do irmão. Queridos, escutem isso. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta dos entranháveis afetos, é ausência de misericórdia. Sempre que há ausência de misericórdia, há desarmonia na igreja. E o resumo de Paulo no versículo 1 é: já que vocês possuem todas estas experiências com Cristo e participam destes benefícios de Cristo, provem sua gratidão por tudo isso, amando seus irmãos e irmãs, vivam em união. Paulo quer que estas graças cristãs estejam em pleno exercício no relacionamento entre um crente e outro. E veja agora como ele reforça o seu argumento no versículo 2. Versículo 2 ele diz: completai a minha, o quê? Alegria. Em outras palavras, olha, eu não posso me alegrar enquanto o espírito de facção existir entre vocês. Eu me alegro, mas estou alegre em parte com vocês. Eu sei que vocês são generosos, são seguros na palavra, são evangelistas, são missionários. Mas eu quero que vocês completem a minha alegria. Falta algo essencial. E como é que eles deviam completar a alegria? O versículo 2 diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Unidade é isso. Unidade é isso. Os crentes de Filipos precisavam desesperadamente unir-se ou seriam derrotados. Paulo quer que os filipenses sejam unidos como Jonatas e Davi, como uma só alma. E veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E que modo digno é esse do evangelho de Cristo? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Para que Deus seja glorificado através da unidade. Irmãos, o desejo e a alegria de Paulo era que os irmãos filipenses não considerassem apenas o interesse próprio, mas também os interesses e o bem-estar dos outros. Vejam, capítulo 2, versículo 4, que ele diz: não tenha cada um em vista. Muitas vezes é por puro egoísmo que um irmão contende com o outro. É a contenda que faz um irmão tentar diminuir o outro. É o orgulho que sempre quer se fazer ilustre e proeminente. Se acharem lugar, a contenda e o orgulho destruirão qualquer igreja. Não pode haver união onde esses dois existem. Como diz Provérbios 13, 10, na parte A, da soberba só resulta contenda. Por isso o apóstolo Paulo diz agora, no versículo 3, parte B, veja: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos repetir essa leitura? Todos vocês, eu quero a parte B aí. Considerando
aqueles irmãos deviam pensar de si mesmo o que Paulo pensava dele próprio. Quando Paulo iniciou seu ministério, sabe o que ele disse de si próprio? Ele disse: eu sou o menor de todos os santos. Está lá em Efésios 3:8. No meio do seu ministério, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Está lá em 1 Coríntios 15:19. E quando ele está para morrer, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais Paulo conhecia Cristo, mais ele diminuía. Irmãos, eu sei que devido à natureza pecaminosa que ainda habita em cada um de nós, uma das coisas mais difíceis debaixo do sol é nos tornarmos nada em nós mesmos. No entanto, não acredite que a religião lhe tenha feito bem algum, a não ser que você tenha um conceito elevado dos outros e um conceito inferior de si mesmo. Eu vou colocar um teste para você. Como é que você reage quando alguém, por dever, lhe reprova ou contradiz? Vou repetir. Como é que você reage quando alguém, por dever, lhe reprova ou contradiz? Torna-se impaciente e irritado com a questão levantada e com o modo como a questão é colocada? Sim? Irmão, não há nada de que o orgulho humano se ressinta mais do que a repreensão. E nós precisamos, para crescermos, exortarmos uns aos outros. O homem soberbo tem a si mesmo como a medida de todas as coisas. Ele não admite a possibilidade de errar. Ele não admite a possibilidade de depender dos outros. Ele não admite a possibilidade de pedir perdão, de pedir desculpa e dizer: eu errei. Eis a razão porque fica muito contrariado quando ele recebe uma crítica. O orgulhoso ama as pessoas que compartilham a sua opinião. Ele ama aquele que repete o que ele diz e que promove a sua reputação. Ainda que em outros aspectos, essa pessoa seja menos digna da sua apreciação. Porém, contra aquele que difere e lhe contradiz, certamente ele o considera ingrato. Até mesmo quando fala a verdade sobre seus erros e defeitos. Interessante. O orgulhoso pensa que todo aquele que não lhe admira, lhe condena. Ele quer tanto que os outros o admirem, ele quer tanto que os outros admirem o que ele diz, que ele tem a cara de pau de submeter a juízo das pessoas os seus erros mais palpáveis, esperando uma palavra agradável e concordante lá do outro lado. E qualquer coisa fora da sua expectativa o deixa ferido e ressentido com a pessoa a ponto de se afastar dela. E isso acontece porque o orgulhoso é exageradamente sensível. Uma pessoa mal lhe toca e logo logo ele sente-se ferido. Ele é tão altivo que uma pessoa menos hábil nas artes do elogio não saberá como atingir suas expectativas. Tem que ser um mestre, um PhD em elogios para atingir as suas expectativas. E o que é interessante é que as pessoas dizem assim do orgulhoso: ele só quer falar, ele não sabe ouvir. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. Vocês concordam comigo? Ele é capaz de te ouvir, o orgulhoso é capaz de te ouvir, horas e horas. Basta que você fale sobre as suas virtudes durante todo esse tempo. É como o sujeito que estava conversando com o outro e após falar por 2 horas a respeito de si mesmo, o orgulhoso então vira aí para o seu interlocutor e diz: cansei de falar de mim. Fala você um pouco agora. O que é que você acha de mim? Meus irmãos, aonde há orgulho, não há unidade. Isso nos leva ao segundo apelo de Paulo em favor da união.
Paulo agora vai explicar que essa unidade na igreja só é possível se existir humildade. Então nós vimos que o apelo de Paulo para aqueles irmãos de Filipos, para que aqueles irmãos de Filipos vivam em união, de modo que a igreja glorifica a Deus na unidade, inclui, em primeiro lugar, uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. Em segundo e último lugar, uma vida de humildade entre os irmãos. Agora prestem atenção o padrão que Paulo vai estabelecer. A igreja de Filipos. Versículos de 5 a 8. Eu acho que agora você vai começar a captar a mensagem de Paulo. 5 a 8 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, de todos os exemplos bíblicos de humildade, o maior, sem dúvida, é o próprio Senhor Jesus. Sua vinda à terra foi um impressionante ato de humildade. Paulo diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, quando se fez semelhante aos homens. E a pergunta é, esvaziou-se de quê? Resposta, esvaziou-se da sua glória. Glória que ele tinha junto ao Pai, antes que o mundo existisse. Deste lugar ímpar, deste estado inimaginável, Cristo voluntariamente se afastou, para distante desta glória e dela destituído, viver dias de vergonha e vexame. Quão profundamente Cristo sentiu isso? Você tem ideia quão profundamente Cristo sentiu isso? Foi por esta razão que, na noite anterior à sua crucificação, ele teve que clamar do mais íntimo do seu coração, dizendo, lá em João 17,5, ele clama e diz assim, olha, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse era o anseio dele, voltar àquele estado, àquela situação. Agora, vejam uma coisa, afastado e desvestido de glória, Isaías 53:2 diz que ele foi achado sem parecer e formosura. Irmãos, como Cristo é diferente dos homens que buscam frequentemente glória. Diferente daqueles irmãos filipenses que estavam brigando entre si em busca de glória. Ele que a possuía em plenitude, espontaneamente dela se desprendeu. Isso não quer dizer que ele deixou sua divindade de lado. Ele continuou sendo 100% homem, 100% Deus. O homem Deus. O que ele não fez foi guardar para si mesmo os privilégios que tinha ali diante do Pai, mas usou-os para beneficiar outros, ainda que tenha pago um preço muito caro por isso. Então, é tremendo, meus irmãos, ver o pleno esvaziado, renunciando o seu ambiente de glória, fazendo-se em semelhança de homens, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. O eu sou, se permitir estar e viver restringido em sua soberana liberdade. O verbo se fazer carne e habitar entre os homens. O habitante do céu tornar-se morador da terra. Aqui começa o cumprimento de Gênesis 3,15. O que é que diz Gênesis 3,15? Qual é a promessa de Gênesis 3,15? Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a cabeça da serpente faria o que? E a serpente faria o que com ele? Lhe feriria o calcanhar. Aqui começa o cumprimento. Quando ele se faz homem, seu calcanhar começou a ser ferido quando ele pisou essa terra maldita. Dá para imaginar aquele que habitava a glória dos céus,
passar a viver num mundo caído, sem glória nenhuma. Um mundo que jaz no maligno, um mundo dominado pelo pecado. Aquele que habitava no infinito sideral, de eterno deleite, na própria presença do Pai. Voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a fim de armar sua tenda, por um pouco de tempo com os pecadores. Ele, cuja presença os serafins cobriam seus rostos, o objeto da mais solene adoração, voluntariamente desceu a este mundo onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. Não é coisa pouco desonrosa o Criador fazer-se semelhante à criatura. A gente nem para pensar nisso. Você sabe o que isso significa? Aquele que criou o tempo sujeitar-se aos rigores desta limitação. Seus dias na terra como homem foram 33 anos, um pouco mais. E toda limitação, meus irmãos, se bem entendida, traduz vergonha, pois aponta para os termos da própria incapacidade daquilo que é limitado. Cristo, o eterno, o autoexistente, sujeitou-se como homem aos limites do temporal, pois sentiu na pele que o tempo é capaz de enfraquecer e envelhecer aquele que está sob sua batuta. Em face disto, o pão da vida teve fome, a fonte da água da vida padeceu sede, o que não dorme teve sono, o eterno envelheceu. Isto é realmente uma grande perda. E como esta mudança de endereço fosse pouca coisa, acrescente-se o que diz Lucas 9,58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm couvis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Morando na terra, ele não tem onde repousar a sua cabeça. Aqui também há um despojamento de direito, pois sendo dono de tudo, como um cidadão terreno, ele não é proprietário de nada. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas ele viveu de esmolas. Sua família nada possuía. É tão pequeno o poder aquisitivo de seus pais, que no momento deles apresentar seu sacrifício, foram oferecidos 2 pombos. Assim, quando Cristo afirma que não tem lugar para descansar, não há nenhuma figura de linguagem, meus irmãos, mas uma comunicação da realidade do que é o seu viver como homem. A humildade de Cristo consiste no fato de que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Assim diz 2 Coríntios 8:9. Tão pobre ele era que estava sempre pedindo emprestado. Pediu emprestado um lugar onde pudesse nascer. E que lugar? Pediu emprestado uma casa onde pudesse pernoitar. Um barco onde pudesse pregar. Um animal em que pudesse montar. Uma sala em que pudesse instituir a ceia do Senhor. Finalmente, um túmulo onde pudesse ser sepultado. Além do mais, Cristo tomou sobre si uma dívida muito pesada, a qual assumiu voluntariamente. Aliás, a mais pesada dívida já paga por alguém, conforme diz Isaías 53:6. Alguém assim, tão profundamente endividado, só poderia ser pobre. Meus irmãos, a coisa é para ficar extasiado. Cristo, o Criador de tudo e de todos. Cristo, o soberano sobre tudo e sobre todos, toca esta terra na condição de servo. Marcos 10:45 diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Lucas 22:27, o próprio Cristo diz aos seus discípulos, eu no meio de vós sou como quem serve. Cristo se fez servo dos homens voluntariamente. A única pessoa no mundo que tinha o direito de fazer valer os seus direitos, os renunciou. Quer humilhação mais degradante do que essa? O Criador tornar-se servo da pobre criatura e na condição de serviçal,
que é que ele faz? Pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com a qual estava cingido. Assim diz João 13. Meus irmãos, eu quero a sua atenção. O lava-pés era um dos deveres mais civis de um escravo. A cena do lava-pés é algo tremendo. Deixe-me explicar um pouco do contexto para você entender. Naquele contexto em que Jesus estava vivenciando, ele vai dar uma festa, ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. E o costume daquela época era o seguinte: se eu dava uma festa e eu tinha escravos, eu colocava um escravo na porta da minha casa para lavar os pés das pessoas que chegavam para a festa. Porque as ruas da Palestina eram de barro batido, soltava aquela poeira, eles calçavam sandálias e os pés ficavam pretinhos de poeira, sujos. E era uma cortesia dar um beijo no visitante, pôr óleo sobre o visitante e lavar os pés. Lavar os pés era especial. Naquela época, receber um hóspede não era algo informal. Havia toda uma formalidade. Muito bem, mas aí acontecia um problema. Se alguém dessa festa e fosse pobre, não tivesse condições de contratar um escravo, o primeiro visitante que chegasse tinha a obrigação de assumir essa função de lavar os pés, a função do escravo. Cristo decide fazer a festa. Chama os seus discípulos, manda que prepare o cenáculo. Eu creio aí que propositadamente ele chegou por último. Porque ainda tinha isso. Se o visitante, número 1, não assumisse seu papel, o número 2 teria que assumir. E assim ia. Até que alguém assumisse ali. Quando Cristo chega ali na festa, né, o que é que encontra? Todos os discípulos sentados com os pés sujos. Agora, outra observação, de acordo com o contexto histórico, para você entender os detalhes. Naqueles tempos, as pessoas não se sentavam à mesa. Elas se reclinavam. Era uma longa mesa baixa. Então, aquela figura que nós temos aí, aquele quadro de Leonardo da Vinci da Santa Ceia, aquilo ali é fajuta. Ali é uma ideia oriental, é ocidental que ele tem. Né? Mas no Oriente não existe isso. Né? No Oriente é uma longa mesa baixa, né, com os pratos ali em cima, no centro da sala, e divãs ou almofadas bem baixinhos, rodeando aquela mesa. E a pessoa se reclinava com o cotovelo esquerdo, deixando livre o braço direito para ir buscar as coisas. Por isso você vê aquela cena, João reclinando-se ao peito de Jesus. As pessoas pensam que Jesus abraçou João e João deitou aqui no peito. Não, naquela cena, João fez assim e perguntou: Senhor, quem és? Ele se reclinou só um pouco e perguntou: quem és? Agora, o detalhe é o seguinte, é que os pés ficavam afastados da mesa, recolhidos para trás. Você sentava com os pés recolhidos para trás. Os pés eram colocados para trás por causa da natureza ofensiva e impura dos pés na sociedade oriental, desde aquele tempo até hoje. Então veja uma cena que retrata bem essa realidade para você entender. Abra aí Lucas 7, 37, 38. Lucas 7, 37, 38. Aqui é uma festa, lá na casa de Simão, fariseu, e Jesus é convidado
para ser provado nessa festa. Mas eu só quero mostrar o detalhe para a gente não perder o fio da meada. Versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, o que é que ela faz? Vamos, todos. Ela quer ungir os pés de Jesus, deliberadamente. E estando por detrás aos seus pés, chorando, estando por... Agora você entende. Ela está por detrás de Jesus. Por quê? Porque os pés de Jesus estão como? Para trás. Então, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ela fez tudo aquilo que o Simeão não fez, né? Nem pôs óleo sobre ele ungindo, nem deu o beijo, né? E nem lavou os seus pés, que eram essas 3 cortesias quando alguém chegava. E ela faz as 3 coisas ali, ela ficou indignada com a afronta que Cristo estava sofrendo ali. E ela sentiu a dor. Isso é a oração imprecatória, né? Sentir a dor de Deus e orar de forma imprecatória. Ela sentiu a dor e com risco de vida, ela faz tudo isso. Eu gosto demais dessa história porque ela queria ungir os pés de Jesus, mas ela não queria lavá-los. E ela lava-os com lágrimas. E ela não foi preparada para isso. Ela não tem como enxugá-los. E ela solta o cabelo. Soltar o cabelo, meu irmão, naquele contexto, era algo ofensivo demais, era algo sensual. Daí aqueles que estavam na mesa olharam para Cristo e disseram: esse não é profeta. Se esse fosse profeta, entendia bem as intenções dessa mulher. Depois você pode ler, está lá em Lucas, toda essa passagem. Mas veja onde eu quero chegar. Até hoje, em casa de árabes, as pessoas tiram os calçados antes de entrarem. Eles dizem que os calçados pisaram em muita sujeira nas ruas. E isto não pode ir para os tapetes de suas casas, onde seus filhos deitam e brincam, e onde as mesas de comida são colocadas. Então dá para imaginar, não é? E veja como é interessante também lembrar que no Antigo Testamento, o mais supremo triunfo de um vencedor e insulto para o vencido era fazer o inimigo escabelo dos seus pés. Está lá no Salmo 110, 1. De Edom, que é violentamente odiada, se diz: sobre Edom tirarei minhas sandálias. Salmo 60, versículo 8, Salmo 108, versículo 9. Moisés é obrigado a tirar suas sandálias impuras diante da sarça ardente por causa da santidade do solo. Está aí lá em Êxodo 3, 5. Josué 5, 15. João Batista usa a ilustração de desatar as correias da sandália para expressar sua total indignidade na presença de Jesus. Olha, o que eu posso dizer para mostrar que eu sou tão indigno diante dele? E ele diz: é que eu não sou digno sequer de desatar as suas correias. Porque não tinha coisa mais ofensiva. Com isso você entende melhor o simbolismo da ação. Acho que vocês assistiram daquele jornalista iraquiano que jogou sapatos contra Bush sem conseguir atingi-lo. Isso aconteceu no momento em que Bush apertava a mão do primeiro-ministro do Iraque. Aquilo foi uma ofensa terrível. Foi como chamar o ex-presidente americano de imundo, de sujo, de porco, de indigno. E a cena que temos aqui em João 13 é esta. Os discípulos sentados no chão, recostados em almofadas ou divãs. No centro, uma mesa com comidas baixas, uma mesa baixa com comidas. Os pés recolhidos para trás. E como estão aqueles pés? Sujos, imundos. Cristo olha aquela cena, levanta-se, pega a toalha, pega a bacia. E agora ali está o Eterno, reduzido a servo, porque nenhum homem quis assumir tão indigna tarefa. É ele quem está de joelhos, é ele que está lavando os pés, é ele quem está enxugando os pés dos homens orgulhosos,
Ele é o serviçal. São 24 pés a serem lavados e enxutos, inclusive os pés daquele que seria, dentro de pouco tempo, o traidor. Essa é uma humilhação real, palpável, incontestável, visível, daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que é Senhor tornou-se servo para sempre. Olha, o texto de Lucas 12:37 é maravilhoso. Você vai ler comigo, vamos? Lucas 12:37. Aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tornou-se servo para sempre. Lucas 12:37. Palavras do próprio Cristo. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Vamos voltar para João 13? Vamos ver como é que ele fecha a cena do lava-pés? João 13, vamos ler dos versículos 12 a 15. Agora que você já entende toda a história, veja como Cristo fecha a cena do lava-pés. Versículo 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Agora escute o 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Que eles não quiseram fazer, que era algo muito humilhante, muito serviçal. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas ninguém vai fazer como adventista, né? Aqui não vai ter o lava-pés literalmente. Eu espero que você entenda a lição que Cristo está dando. Agora, meus irmãos, eu fico maravilhado com o que vem agora. Esta é precisamente a argumentação de Paulo aos Filipenses. Vocês pensaram que eu tinha esquecido de Paulo aos Filipenses. Está dizendo assim, rapaz, isso é um sermão de 3 pontos. Esse cara leu o texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto. Mas eu estou aqui. O que é que Paulo diz? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você entendeu? Olha, meus irmãos, toda a nossa fragilidade é deixar de olhar para Cristo. Ele é o exemplo supremo de qualquer coisa. Quando Paulo quis ensinar a humildade, trazer a união, acabar com o orgulho, o egoísmo, a inveja, a contenda daqueles irmãos, ele pôs na cara deles o exemplo da humildade de Cristo. Agora eu quero aplicar isso para a sua vida. Se Jesus pôde humilhar-se para descer do céu e servir aos homens, será que você não pode humilhar-se? Descer desse diabólico orgulho e servir aos irmãos em amor e comunhão? Infelizmente, você gloria-se naquilo que deve ser causa da sua vergonha. Então, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo verdadeiramente se humilhou tão profundamente, você não deveria estar constantemente disposto a se humilhar em sua tão pequena medida? Será que diante do exposto, de ver como Cristo se humilhou, esvaziando-se da sua glória, fazendo-se homem, e na condição de homem, servo, será que diante do exposto, você não estaria disposto a ter profunda vergonha
pelo orgulho que porventura tem manifestado? Aí agora eu faço uma pergunta. Por que você vive orgulhoso? Por que você vive orgulhoso? Porque tem beleza? Não seja orgulhoso. Isso é somente pó. Ar e poeira misturados. Vive orgulhoso porque tem propriedades, influência, conhecimento, habilidades, talentos. Seja humilde. O que você tem não é próprio, é emprestado. Não seria uma tolice ficar orgulhoso de uma coisa que lhe é emprestada? Como Paulo disse, pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias? Glória vã! Como se não tiveras recebido. Então ouça, não há motivo para orgulho. Você tem mais pecado do que imagina. Você tem mais manchas do que beleza. Olhe para Cristo e seja humilde. É algo estranho ver Deus se humilhando e você se exaltando. Ver um Salvador humilde e um pecador orgulhoso. Irmão, tenha a mesma disposição de Cristo. Siga seu exemplo de humildade. Tome Cristo como padrão de humildade, nos servir uns aos outros. Faça isso, por esta ser a regra de vida que produz verdadeira união na igreja. No dia que faltar união aqui, vai faltar, porque esqueceram o padrão supremo de humildade de Cristo. E essa união traz a glória ao nome de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: Jesus humilhou-se para fazer a vontade do Pai e servir a outros. Por isso, meus irmãos, Deus o exaltou acima de todas as coisas. E o resultado dessa exaltação foi a glória para o próprio Deus. Porque ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Abram aí os versículos 9 a 11. Vamos ler de Filipenses para a gente concluir. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para o quê? Para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Quando os homens sepultaram o corpo de Jesus, foi a última coisa que as mãos humanas lhe fizeram. Desse ponto em diante, foi Deus quem operou. Os homens fizeram as piores coisas possíveis ao Salvador, mas Deus o exaltou e honrou. Os homens ridicularizaram e maldisseram seu nome, mas o Pai lhe deu um nome glorioso. Assim como em sua humilhação ele foi chamado de Jesus, em sua exaltação ele foi chamado de Senhor. E está sentado à direita de Deus Pai, governando todas as coisas. Tudo debaixo dos seus pés. Sua exaltação inclui autoridade soberana sobre todas as criaturas, no céu, na terra e debaixo da terra. Todas se prostrarão diante dele em cumprimento à profecia de Isaías 45, 23. É bem provável, irmãos, que a expressão debaixo da terra refira-se aos pecadores perdidos, pois a família de Deus está no céu ou na terra, conforme Efésios 3, 14 e 15. Um dia, preste atenção nisso, um dia, todos se prostrarão diante dele e confessarão que ele é Senhor. Portanto, prostrar-se diante do Senhor hoje significa salvação. Prostrar-se diante dele no dia do julgamento significa condenação. O propósito da humilhação é a exaltação de Cristo e a glória de Deus. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele pensou acima de tudo
na glória de Deus. Ele não pensou em si mesmo. Ele não pensou em outra coisa superior, ainda que ele tenha morrido para nos salvar. Mas a sua grande preocupação era glorificar o nome de Deus. É tanto que ele ora assim lá em João 17:1. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Jesus humilhou-se pelos outros. Deus o exaltou acima de todas as coisas. E o resultado dessa exaltação foi a glória de Deus. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. No entanto, há uma pergunta que não quer calar. Pastor, esse padrão é muito alto. Quem é idôneo para tal? E o que faremos para colocar isto em prática? Olha, digo uma coisa, irmão. Se tivéssemos no céu, não haveria dificuldades. Lá experimentamos a mais perfeita comunhão pessoal, na mais excelente comunidade possível. Lá não haverá orgulho, lá não haverá egoísmo, lá não haverá inveja, lá não haverá competição, lá não haverá rivalidades políticas, lá não haverá desacordo, todos terão a mesma mente e o mesmo amor. Mas ouçam uma coisa, o desejo de Deus é que na igreja, mesmo com todas as imperfeições que temos, desfrutemos do antigozo celestial. O desejo de Deus é que através daquilo que já recebemos de Cristo, os entranháveis afetos de misericórdia, a consolação, o conforto, a comunhão com o Espírito, todas as bênçãos espirituais, porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Tudo o que nós já recebemos. Com tudo isso, vivamos a vida celestial aqui na terra, dando sempre qualquer vantagem a outra pessoa, considerando os outros superiores. Quando a gente está aqui no culto domingo, uma forma de nos incentivarmos a cultuarmos com reverência, com zelo, com cuidado e de continuarmos nesse desejo de praticar o culto que exalte o nome de Deus, que glorifique o nome de Deus, as palavras que recebemos de incentivo meus irmãos, tudo isso aqui é o prenúncio, tudo isso aqui é só um início. Do jeito que os anjos estão cantando os salmos hoje, lá nos céus, nós estamos cantando aqui, mas haverá um dia que vamos cantar em perfeição. Haverá um dia em que vamos cultuar a Deus sem os pensamentos estarem voando para lá, para cá. Né? Tudo isso é um prenúncio. E um prenúncio também do gozo celestial é já vivermos essa comunhão aqui. Porque para nós importa exercermos a missão de embaixador da vida celeste aqui na terra. Que Deus nos dê a graça para vivermos essa comunhão. E nesse espírito de união, cada vez mais glorifiquemos o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.